Olá, bom dia a todos, muito bem-vindos a mais um painel, uma mesa redonda, um debate aqui na TVD. Nós estamos muito gratos, todo o nosso time, pela audiência de vocês, desde a semana passada, né, que nós fizemos o Security Leader Sul, e demos aí uma paradinha na programação, e aí, assim que a gente voltou, retomamos aqui, vocês já estão conosco, desde cedo aqui já recebi algumas mensagens aí de parabéns pela escolha do tema e do time. É muito importante, tem sido muito significativo para nós o fato de ter contado sempre com uma audiência tão participativa, né? Porque eu acho que o programa depende dessa integração, né? Então, os nossos convidados aqui precisam interagir com vocês aí, o nosso trabalho é fazer esse meio de campo. Hoje a gente vai falar de Zero Trust de uma forma diferente, como vocês mesmos pediram, né? A gente tem a nossa parceria com a Appgate, a gente vem fazendo vários trabalhos com eles, e hoje a gente trouxe um trabalho bem interessante, uma analogia, né, bem legal, porque implementar Zero Trust não é fácil, a gente sabe disso, implementar conceitos, né? Porque os conceitos são bons, mas na teoria, na prática, eles são bem difíceis. Então, eu achei muito interessante esses 10 mandamentos, né, como guia mesmo, e resolvemos fazer essa analogia. Eu achei bem interessante esse trabalho da Appgate e a gente usou como referência esse guia. Então, nossos convidados vão ser submetidos aí a essa avaliação desses mandamentos, do quanto eles são difíceis de implementar. São 10, então nós os agrupamos em 3, né, em três grupos, e vamos, então, discutir cada grupo com eles. Eu quero muito agradecer a Appgate, agradecer a todos que estão aqui, quero apresentar para vocês os nossos convidados. De novo aqui com a gente, a Clariana Cardoso, gerente de TI do Grupo Aldo. Clariana, que bom contar com você aqui mais uma vez, muito obrigada, bom dia. Bom dia, Graça, bom dia a todos aqui que estão assistindo a gente. Eu fico super feliz quando a Graça me convida, né, que é um assunto que eu amo de paixão, gosto muito, e estou aqui para falar, né, que é realmente esses 10 mandamentos, parece algo muito fácil, mas é algo difícil de implementar, e essa avaliação permanente aí é algo que a gente coloca como um conceito de vida, né, que a gente acaba colocando um conceito de vida quando você pensa aí, quando é um CISO ou você está trabalhando com segurança. Obrigada, pessoal. Verdade. Ovacionando também a presença das mulheres, né, Clariana, na área de cyber. Estamos sempre buscando trazê-las, pelo menos a representatividade feminina aqui no painel. Super bem-vinda. Muito bom. Obrigada. Aqui com a gente também, mais uma vez, o Paulo Yukio, o CISO. Paulo, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. A TVD estava com saudades de você. Obrigado, Graça, pela oportunidade novamente. É sempre muito bom estar aqui compartilhando conhecimento, né? Ainda mais nesse tema super atual aí, né, do Zero Trust. Vamos tentar compartilhar o máximo que a gente conseguir aqui, até para fundamentar, né? Como você mesmo disse, não é fácil, mas também não é algo impossível, né? Eu acho que no momento que a gente vive hoje, talvez seja uma das formas mais tranquilas aí do CISO conseguir dormir, né? Botar o travesseirinho assim e dormir, né? É verdade, muito bom, excelente. Robson Santos, Chief Security Officer na Comgás, aí num novo desafio, e já aqui de volta com a gente. Que bom, Robson, você está aqui para falar um pouco aí dessa área e também desse novo desafio. Obrigada por aceitar nosso convite. Graça. Eu que agradeço, bom dia. Saudade, né? Faz tempo que eu estava aqui desde a casa antiga. Exato. Bom revê-lo e a todos aqui. Também agradecer a nossa audiência, né? Sempre os colegas aí todos acompanhando, fazendo muitas perguntas. Acho que é um conceito muito interessante, né? Existe desde 2010, mas, enfim, está ficando cada vez mais atual, né? Dado o nosso cenário. Então, espero que a gente possa compartilhar aqui, enriquecer aqui com histórico e conhecimento de todos. Obrigado mais uma vez. Com certeza, obrigada. Rodrigo Rosa, gerente de defesa cibernética na Petrobras. Petrobras sempre com a gente aqui, o Rodrigo nos prestigiando. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui de novo na TVD. Bom dia, pessoal. Fico mais uma vez honrado com o convite, né? Como os colegas disseram, a gente sempre bloqueia a agenda para
ter a oportunidade de estar aqui debatendo sempre com grandes especialistas, e o Zero Trust é mais um desses conceitos que a gente está botando como carro-chefe, né, priorizando. Está mais fácil priorizar as coisas para o board hoje em dia, porque toda semana, infelizmente, alguém cai. E é a forma da gente ficar tranquilo, é a forma da gente conseguir de vez, né? A gente vem do passado aí várias iniciativas de tentativa de implementação desses controles. Parece que agora, né, a tecnologia está mais madura, mas eu particularmente lutei muitos anos para tentar implementar o 802.1x, que no final das contas, né, você tem aí, né, hoje o 802.1x pode ser um dos atributos que a gente vai usar para juntar com todos esses elementos de contexto, mas a gente sofreu muito com a diversidade dos fabricantes, a diversidade das aplicações para conseguir, de fato, fazer um bloqueio, fazer um mínimo de segmentação, né? E agora, com as soluções mais maduras, realmente é parar o que está fazendo e botar à luz da atenção o orçamento, os esforços e o discurso em cima da tecnologia. Muito bacana, muito bom, excelente. O Rodrigo já trazendo aí, já dividindo aí toda essa experiência. Rui Borges, Cybersecurity na Vale, também aqui com a gente, mais uma vez. Obrigada, Rui. Oi, gente, bom dia. Obrigado, Graça, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui compartilhando, trocando ideias com o time, com as pessoas que estão participando do evento, né? Conceito super relevante nos dias atuais, né? Super relevante. Acho que cada vez mais ganhando importância e conhecimento do board, dos executivos. E é isso, é uma jornada longa, né? Como o time disse aí, não é simples, mas não é impossível. Mas aí a gente tem que começar, né? Obrigado mais uma vez aí, bom dia, pessoal. Bom dia, muito bom, muito bom. E como nosso parceiro aqui, como eu falei com vocês, né? Sempre aqui com a gente, nos apoiando nessas iniciativas, trazendo sua longa experiência na área e trazendo também uma contribuição muito grande do ponto de vista de estratégia, né, de abordagem consultiva, o Marcos Tabajara, Channel Sales Director Brasil na Appgate, aí também à frente de um novo desafio. Muito bacana, Marcos, você está aqui com a gente, nos apoiando nesse tema. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Graça, bom dia a todos do painel, muito obrigado pela oportunidade, bom dia aos assistentes. Graça, é uma grande oportunidade, inclusive pessoal, eu estava fazendo uma análise, os painéis, os eventos, me forçam a estudar. Primeiro, eu tenho um aspecto consultivo muito orientado a vendas, mas eu não tenho a experiência dos painelistas que estão aqui, eles têm a vivência do dia a dia, né? Então, essa questão é ótima. Sexta-feira o painel foi ransomware. Eu tive que estudar, ver pesquisa, né? Ver metodologia de ataque, que eu tenho conceitos, né? Porque eu amo tecnologia, amo segurança, mas me força a estudar, o que é muito bom, o exercício. Tá? Aproveitando aí a questão dos mandamentos, dos 10 mandamentos, a empresa teve acho que uma boa visão de mundo, que é, vamos fazer 10 em vez de 3 mandamentos para tornar mais fatiável, mais palatável para tentar implementar a mudança de paradigma, que eu acho que é bem isso, e é pelo depoimento dos colegas aí de levar isso para o boarding, né? Mas como o Robson mesmo falou, é um conceito que o Foxter escreveu em 2010. Né? A pandemia veio aí acelerar. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado aí, pessoal. Estou aqui à disposição. Obrigado. Muito bom, muito bom. Pessoal, essa mesa redonda de hoje parece bate-papo entre amigos, né? Eu confesso a vocês que eu estou entre amigos, todos eles são super próximos a nós, e aí eu vou me dar o direito de fazer uma dinâmica diferente com eles e com vocês. Vou deixar vocês mais soltos. Vou trazer os blocos e vou deixar todos os nossos participantes da mesa e vocês também mais à vontade para que vocês participem, tragam experiências e comentários. Eu acho que a dinâmica vai ficar super bacana. Então, para começar, vamos colocar aí os 10 mandamentos para a gente bater o olho aí e já se sentir aí mais próximo, né, de tudo isso. Então, tá aí, pessoal, os 10 mandamentos, vocês da plateia já estão acompanhando, nossa mesa redonda também já tem. O que a gente fez, então?
A gente pegou os 10 mandamentos e o Marcos falou de estudo, né? Bom, eu estudo o tempo todo, né? Imagina se ele, com o conhecimento que ele tem, estuda, imagina eu. Então, nós fomos olhar esses 10 mandamentos e fazer a nossa lição de casa de agrupar. Então, qual foi a proposta nossa de agrupar? No primeiro bloco, eu achei legal trazer o que é mais conceitual. Então, olha só. Primeiro mandamento: acima de todas as coisas, presuma que você vai ser violado. Mandamento 2, ninguém é confiável. Mandamento 3, você não vai fornecer acesso sem antes verificar. E trouxe para o primeiro grupo o mandamento 10, você não vai conceder mais privilégios do que o necessário. Então, já são aí, no primeiro bloco, os mandamentos mais conceituais, aqueles que precisam ser incorporados, né? E, de certa forma, a partir deles, a gente, então, vai para os outros blocos e os outros mandamentos que são mais de ação. Mas, então, vamos por partes. Vamos começar justamente com esse nosso primeiro bloco, mais conceitual. Quem é que pode já começar a comentar esse primeiro bloco? Quem já se arrisca a fazer um comentário sobre esses conceitos, esses mandamentos, não vou usar a palavra conceitos, mandamentos desse primeiro bloco que eu selecionei. O que vocês acham? Olha, como representante feminina... Já ligou aqui. Boa! Eu costumo dizer que a gente pode ter aí uma Ferrari de ferramenta, né? Um CIEM, qualquer ferramenta não substitui uma avaliação permanente dos riscos, né? Um checklist acompanhado, avaliado pelo time, não é substituído por nenhuma ferramenta, né? As ferramentas, elas ajudam nessa avaliação, né? Mas essa análise constante, né? Do que essa vigilância, né? Constante, que vai muito em cima aí de que acima de todas as coisas você vai ser violado e você não pode confiar em ninguém. Eu acho que esses dois temas, assim, a avaliação constante e essa permanência, né, de testes, vai muito de encontro com essas duas informações, né? Você tem que estar em teste constante, tem que ter um head team ali atuante, né? Porque o ambiente é muito... você muda muito o ambiente, né? Todo dia tem alguma coisa, uma ferramenta nova, uma aplicação nova. Quando você fala de enterprise, isso é menos constante, né? Mas quando você vai para negócios digitais, para apps, né? Isso é muito volátil, né? Então, se você não tiver uma vigilância constante, eu costumo dizer que toda semana a gente tem que debruçar sobre isso, né, e avaliar esses riscos e ficar em cima mesmo para que o time conheça, né, todas as nuances do perímetro, tenha essa visibilidade de tudo que está acontecendo, porque se não tiver essa visibilidade também e essa vigilância, você vai estar dentro de um contexto aí que provavelmente você vai ser violado com mais facilidade, né? Perfeito, muito bom essa vigilância constante que a Clara colocou. Desses temas desses mandamentos que nós colocamos aqui, na opinião de vocês, qual que vocês acham que é o mais difícil de ser incorporado? Paulo, depois o Rui. Oi, Graça. Assim, vamos, né, contextualizar um pouco o Zero Trust, né? A palavra mesmo já traz, né? Confiar em ninguém. Acho que tudo que a Clara trouxe para a gente complementando, né? A gente tem uma série de ferramentas, mas eu acho que o que o Zero Trust trouxe para a gente é assim, essa questão de não confiar em ninguém, né? Traz uma certa dificuldade na implementação, porque não é todo mundo que aceita, por exemplo, ter Exato. mais uma barreira de segurança, né? Então, porque hoje a gente está falando, né? Tirando o Zero Trust, um strong password, aquela questão de configuração do antivírus, a configuração do EDR, ter todo aquele ferramentário para te ajudar a detectar o time de Red Team, de Blue Team, tudo dentro de casa.
Aí aparece um conceito que já era um negócio já factível de ser feito desde 2010, e agora tornou-se uma ferramenta muito mais pró-CISO aqui, né, que é o Zero Trust, só que ela traz uma complexidade para todas as companhias, de você falar assim, olha, além de tudo isso, você só precisa usar o equipamento da companhia, por exemplo, né, tirar um pouco da flexibilidade, né, de usuários, colaboradores de estar usando um equipamento particular ou um equipamento que não seja da companhia, né, é um pouco complicado, você tem uma certa resistência, né? Tem um estudo, inclusive, de um concorrente aqui do Tabajara, que diz que dos 100% que você tem de implementação do Zero Trust, a grande maioria das empresas que tem, assim, vamos falar, o contexto todo do Zero Trust implementado não passa de 27%. Não, quer dizer, mesmo que você escolha fazer o Zero Trust, né, você tem etapas para concluir ali, e nem todos conseguem chegar no seu 100%, né, de complementação, de atuação. Então, você vê, é uma coisa difícil, porque você acaba esbarrando tanto em tecnologia, em braço, em budget. Então, isso eu acho que são grandes dificuldades do negócio todo, mas, de novo, não é nada impossível. Eu acho que, assim, até no começo, né, que eu disse, para o CISO poder ter um pouquinho mais de conforto, eu acho que essa é uma das grandes metodologias do momento que pode ajudar a muita empresa sair de um risco, de um incidente aí. Perfeito. Eu tenho aqui, na minha sequência aqui, o Rui pediu a palavra, e depois o Rodrigo, mas eu vou pontuando aqui, achei interessante que a Clara, né, começou falando sobre que precisa estar atento, né, precisa testar, precisa estar o tempo todo atento, e o Paulo destacou esse aspecto do segundo mandamento, né, ninguém é confiável. Eu concordo com o Paulo, eu acho que, assim, é um conceito importante, claro, mas ele tem um impacto, né, Rui? Quando a gente fala no momento em que o usuário está empoderado, ele quer tudo, ele não quer saber se ele é privilegiado ou não, ele quer ser privilegiado de alguma forma, né, Rui? E a gente só ouve falar em user experience, em ágil, DevOps, vamos que vamos, e aí vem um conceito, ninguém é confiável. Parece um contrassenso, né, Rui? Exatamente. Eu acho que hoje em dia a segurança, né, quer dizer, hoje em dia, já de um tempo, né, segurança da informação virou uma análise de risco, né, uma grande análise de risco. Então, esse que eu acho que é o driver que a maioria das companhias estão utilizando, né? Porque, na verdade, você tem que saber o risco que você está disposto a aceitar, mitigar e qual o tamanho do risco. E o Zero Trust, apesar de ser, como o time já falou, né, uma coisa já não tão nova, desde 2010, depois da pandemia, que a gente acabou o perímetro, né? Está todo mundo em algum lugar do planeta trabalhando nas companhias que está em algum lugar do planeta também. Então, você pode contratar gente de qualquer lugar. Em algum lugar do planeta é ótimo, que é isso mesmo, né? É isso. Você pode contratar gente de onde você não tem um escritório físico hoje em dia, né? Então, sei lá, a gente não tem escritório em Porto Alegre, mas eu posso contratar uma pessoa de lá, por que não? E aí acabou as barreiras. E aí esse conceito de você não confiar em ninguém ganha um peso gigante nesse processo, né? Porque, legal, a gente tem muita flexibilidade com esse trabalho remoto que a pandemia veio alavancar e aumentar a quantidade de pessoas, mas você também tem que ter as formas de mitigação de risco, as formas de proteção, e não confiar em ninguém é uma delas, né? E aí vem por trás desse não confiar em ninguém, vem uma parafernália tecnológica que a gente tem que, de processo e tecnologia, obviamente, né, andando junto ali, para poder tentar evitar. Então, você tem que garantir que a pessoa é quem é, para poder entrar, você tem que... Enfim, tem todos os processos, todas as ferramentas do conceito Zero Trust. Mas é um desafio grande para o time de segurança, né? A gente talvez não durma mais tão bem com todo esse momento, mas, por outro lado, é bem bacana, né? Porque abriu um leque de possibilidades assim, corporativas e de pessoas também, que eu acho que é bem legal. Muito bacana.
Muito bom, é interessante isso, né? Realmente o ninguém é confiável tem um impacto, mas é que, como o Rui falou, ele não é um mandamento, não é um conceito sozinho, ele tem que vir por trás, suportado, né? Como o Rui falou, por uma série de ações, processos e tecnologia para que esse ninguém é confiável não chegue para o usuário, né? Porque não pode chegar esse ninguém é confiável lá na ponta para o usuário, porque senão ele deixa de confiar também na segurança. Então, fica uma coisa meio recíproca, né? Vamos lá, Rodrigo, o que você acha? A gente ainda está aqui na parte mais conceitual, bacana, né? Essa parte inicial aqui. Falando de conceito, né, é um modelo que acaba, né? Defesa em profundidade, defesa em depth acaba. E aí a gente precisa, urgentemente, né, trocar esse modelo. E com isso, muita coisa vai mudar. Por exemplo, a gente fala muito do fim da VPN. Beleza. E a DMZ? A localização não é mais o suficiente, então a DMZ morre junto. E todos os controles, todos os seus fluxos que você pretendia, sua resposta de incidente, o seu canhão virado para a DMZ, você não sabe mais para onde apontar. Né? Então, assim, é uma mudança cultural não só para os usuários, mas para toda a operação. Toda a operação de infraestrutura, toda parte de TI que suporta a segurança, tem uma mudança de paradigma gigantesca. Né? E respondendo um pouco da pergunta, como não enlouquecer o usuário, né? Com essa onda absurda de user experience, né? E a gente vai ter uma onda agora que a gente, na volta da pandemia, imagino que de certa forma nós iremos voltar em algum momento, não como era antes, mas como que a gente vai segurar essa onda de BioD? Como que a gente vai segurar esse... O cara está há 1 ano e meio trabalhando na máquina que ele escolheu. Exato. Como é que você faz para esse cara voltar para o escritório? Você não pode mais confiar. Então, isso tem que estar pronto e o quanto antes, né? Mas eu acho, assim, que tem muita, eu não vou dizer preguiça, mas por que a gente excede no privilégio? Porque não faz o trabalho de base, não faz o básico bem feito. Se você definir lá, né, isso aí é capítulo 1 lá do CISP, né, o Need to Know Least Privilege. Se você define bem o que o usuário precisa, ele não vai reclamar. Ele sabe do que ele precisa. Esse mapeamento geralmente não é bem feito e como ele não é bem feito, o que é mais fácil? Para você não ter problema, para você não ter falta de continuidade, você libera tudo. Né? Então, esse tuning vai ser muito, muito importante, vai ser crucial para a adoção, né? Porque a partir do momento que você começa a travar a companhia, que você começa a travar o modelo de negócio, as barreiras são quase que naturais ali para você ter um revés, né? A gente, enquanto segurança, a gente sabe muito bem disso. Né? Então, quando isso estiver bem feito, quando estiver bem mapeado, acho que é o passo que a gente precisa para avançar de forma consistente para a adoção do Zero Trust. Muito bom. Tabajara, você pediu a palavra aqui, está na minha sequência, eu achei muito interessante essa abordagem também do Rodrigo, que junto com todas as que foram feitas antes, me remete aqui para esse mandamento 10, né? Você não vai conceder mais privilégios que o necessário. O que o Rodrigo falou foi bem interessante, né? Se você não tem esse trabalho de base feito, hoje, no passado, talvez, se você não tivesse o trabalho, você fazia o contrário, né, Rodrigo? Você bloqueava tudo, e aí ficava tranquilo. Hoje, não funciona assim. Se não tem o trabalho de base, você, ao contrário, tem que liberar tudo, porque senão trava a operação. E aí, Tabajara? Eu fiz algumas anotações aqui e é o seguinte, uma base do Zero Trust é o conceito de que você não deve confiar em nenhuma entidade interna ou externa para conceder acesso. Então, o primeiro princípio aí, que é não confiar, é para conceder acesso, é isso mesmo. Então, alguns dos pontos aí, por exemplo, a gente tem falado muito realmente de substituição de VPN, e isso tem um conceito aí, né? A VPN é muito boa, mas foi criada em 93, 96 ali, que era onde você tinha um perímetro definido, como o Rui tinha comentado, que isso não existe mais, né? Porque naquela época o VPN foi de um escritório de uma filial para uma matriz, e no máximo para um outro remoto. Agora, os ambientes são super híbridos, você tem aí data center físico, on-premises, cloud, multi-cloud e SaaS. A maioria das empresas de vocês devem ter pelo menos 3 desses ambientes aí dentro, sem fazer muita força. E isso começa a complicar. Né? E eu acho que o Zero Trust tem do outro lado, por exemplo, do lado dos fabricantes,
forçar a gente a pensar nesse tipo de comportamento. BYOD, que é o que vocês falarem, é a pura verdade, e experiência do usuário. A maioria aqui deve ter pelo menos 10, 15, 20, eu tenho quase 20 anos no mercado de segurança, sempre fui usuário de VPN. No mínimo chato, pessoal. Eu sou de segurança, mas é no mínimo chato. Conecta aqui, preciso para outro sistema, vai e abre lá. Então, tem esse aspecto. Então, o primeiro mandamento aí, a base do Zero Trust, que é não confiar em ninguém, olhando do ponto de vista de entidades internas e externas, é para conceder acesso. Acho que o pulo do gato está aí. Como é que a gente começa por aí, né? Então, e levando em consideração essas multi-áreas aí de comportamento, né? O usuário que 1 ou 2 anos em casa usando o laptop dele, em alguns casos, né? E agora vem para a empresa, como é que vai fazer isso? Ou o uso de smartphone. Então, são coisas que a gente tem que pensar, mas, de qualquer forma, o Zero Trust serve como uma alavanca para a mudança de paradigma, como eu esqueci de anotar quem foi que comentou, essa questão, acho que foi o Rodrigo que falou, o Rodrigo Rosa, de mudança antes do conceito de segurança em profundidade ou em camadas. Muda, é isso mesmo, a DMZ estava junto com o perímetro físico, né? Como é que fica agora? Então, acho que ele vem para acelerar esse processo de mudança. Perfeito. Robson, vou passar para você, e já fazendo como eu prometi aqui com a plateia, esse link aqui nessa participação. Não estava previsto, mas vocês já falaram aqui em VPN, né? Não tem jeito, todos os nossos debates aqui, quando a gente está falando desses assuntos, vem essa questão. Então, tem já aqui 2 comentários, né, que nem são perguntas, são comentários, Robson, se nesse conceito Zero Trust, implementar esse conceito no ambiente VPN é mais difícil. Olha, Graça, a gente até pensa, e a gente até coloca aqui o conceito de Zero Trust há muito tempo, mas se a gente for parar para pensar, né, no ano passado, quando a gente proliferou o nosso home office, né, todo mundo conectando, o primeiro ponto de partida onde quase todas as empresas correram foram para dentro da VPN, né? Automaticamente a gente viu uma avalanche de pessoas provisionando acesso de VPN para todos os colaboradores. Como que a gente vai ampliar isso? Como que a gente vai poder avançar? E aí, na contrapartida, a gente comenta, né, um método já existente há muito tempo, onde basicamente a gente está confiando somente dentro do nosso perímetro. Então, quando eu faço um túnel criptografado, trazendo para dentro do perímetro confiável, né, sem fazer algumas validações adicionais, né, dizendo que aquela sua senha com o seu usuário, ou adicionando no máximo um token, né, está confiável para você entrar aqui para dentro. Pensando como a gente vai fazer essa adoção e essa implementação, acho que um dos pontos aqui ainda dentro do conceito, que acho que até encaixa no que o Rosa comentou, né, o pessoal vai voltar em algum momento para dentro do escritório, ele escolheu o seu dispositivo, e como que a gente vai pegar ali o fator 3, né? Você não vai fornecer acesso sem antes verificar, né? Como que a gente vai conseguir fazer essa junção, uma vez que antes a gente falava de um perímetro definido, onde eu estou elencando quem são as pessoas que vão se conectar, mesmo que eu não faça outras checagens adicionais. Depois eu amplio, né, e falo que ninguém é confiável, mas também eu destruo a ideia de perímetro, então eu posso me conectar de qualquer lugar. Então, basicamente, eu estou falando assim, de um grande avanço de conexão via internet, né? Ponto. Né? E aí, esse é o meio que a gente vai se comunicar e se conectar. E aí eu puxo o gancho, mas eu tenho que também, né, antes de fornecer um acesso, conseguir fazer essas validações. Então, quando a gente pega no conceito aqui, até falando da própria, né, AppGate aqui, né, no conceito de Zero Trust, eu estou falando do client, eu estou falando de um concentrador, e aí eu estou falando de, em algum momento, né, como meu AD, SAM, meu DAP, fazer algumas checagens para depois devolver para um gateway. No final do dia, para eu poder confiar, eu vou ter que ter um client. E quando a gente vem para o cenário tradicional da VPN, a gente também tem que adicionar um client. Eu acho que talvez a gente vai estar mudando o mecanismo, né, de validar, de checar, de confiar, e dentro do Zero Trust também colocar, olha, ao invés de você bater na VPN, entrar para dentro da rede, e talvez lateralmente ter um acesso gigante, agora você vai ter um acesso visualizado, dentro do conceito, né? 1 a 1. Você acessa o que você precisa. Eu acho que vai entrar no ponto também que o Rosa puxou aqui muito bem. Você vai ter que ter muito mapeado qual o privilégio que você vai ter que dar para cada um. Então, você teria que descer no conceito da profundidade e dizer, olha, determinadamente o Robson pode ter este acesso ao que ele precisa, né? O Rosa é este acesso que ele precisa. Então, para implantar esse conceito, eu acho que o trabalho de base, que a gente também deveria fazer no conceito tradicional de VPN,
ou de outras milhares de tecnologias que a gente vem implementando, né, no decorrer do último ano, dado a quantidade de incidentes que a gente tem. Olha, agora eu não faço postura do dispositivo, agora eu faço postura do dispositivo, agora eu encaixo um EDR, né, dentro desse dispositivo, agora eu já estou falando, né, do conceito do Zero Trust, eu já começo já a proliferar para o SaaS, olha, independente do agente, mas o agente pode trabalhar com uma VPN. Se a gente não tiver bem mapeado o nosso conceito estruturado, que também vai puxar no primeiro ponto, que é uma palavra que eu trago em todo o debate aqui, né, Graça, que sempre é repetido pelos colegas, que é a visibilidade, que também é um outro ponto central que a gente puxa, que a Clara comentou lá no início, né, vários controles que a gente tem que estar checando a todo momento, isso tem que estar visível. A gente vai ter que pensar muito bem como a gente vai deployar esse agente no final da conta para o nosso usuário final. E eu acho que um outro ponto grande, a gente tem que lembrar também, mesmo com o avanço, com a transformação digital, nós temos no nosso país muitas empresas ainda centenárias, né, com muitas aplicações legadas, né, com muito mapeamento complexo de ter, porque assim, se passaram anos, né, e as informações se perdem, você não tem tanto controle. Então, eu acho que não é uma jornada fácil, né, como o Paulo tinha comentado, é um conceito que faria os CISOs a gente poder dormir com uma maior tranquilidade, mas também não vai ser tão simplista, né, de a gente poder implantar. Como a Rosa comentou, para colocar 802.1x dentro do nosso perímetro confiável, para fazer postura do dispositivo que é nosso, né? Dentro de uma rede que é nossa, de um usuário que eu conheço, é algo complexo e muitas empresas tentaram uma vida e não conseguiram. Como que eu faço isso e mais um pouco, né? Num conceito muito mais abrangente, onde eu já não vejo mais, né, só o dispositivo, onde eu não vejo mais só o usuário, onde eu falo de rede, falo de workload, e no final do dia é o centro de tudo, que é o dado. Então, é uma miscelânea de coisas aqui que complementar e puxar muitas acho que dos fatores aqui. A gente também vai se deparar em algum momento, né, de como foi para poder colocar uma VPN no ar, ou como foi para proliferar uma VPN de 100 usuários controlados para 5.000, 10.000, enfim, a gente tem companhias gigantes que precisaram colocar, eu na casa antiga, colocar mais de 15.000 pessoas remotas para poder trabalhar. Então, assim, é um conceito gigante, né? Então, até do mais tradicional que a gente já conhece há 20 anos também foi difícil. Então, tem um mix de tudo aí. Bem bacana, Robson, você ter feito ligar, né, todos esses pontos e admitir que realmente, né, tem aí uma jornada que não é fácil. Não dá para a gente hoje falar, não vai ser mais assim, né, e só colocar a VPN em xeque, mas está movimentando aqui a audiência. A Clara pediu a palavra, vou passar para ela, e já aproveitar, Clara, linkar uma colega sua, a Fernanda Flores, que está acompanhando a gente, que é da área de cyber também, vem com uma pensata, que a gente já está no bloco de pensar, né? E ela diz o seguinte: Clara, se é chato para o usuário ter vários processos de autenticação e acesso, o Zero Trust vai ajudar ou vai causar ainda mais ranço para o usuário? A gente que é de cyber sabe que existe esse impasse. A gente vai enlouquecer o usuário, né? Alguém falou aqui, né? Mas o que eu ia comentar depois que o Robson começou ali a falar é que eu vejo muito a área de segurança vindo para o início do processo e não mais no fim, né? A gente tem um conceito de privacy by design para LGPD, mas é muito esse desenho de processo e de desenvolvimento, ter alguém de segurança desde o início ali, para que esse processo que antes é de perfil de acesso, por exemplo, tem um RP que ele busca portas altas para se atualizar, então, assim, se tem alguém de segurança desde o início, essa pessoa já vai indicar que o uso de portas altas para fazer uma atualização ou de uma configuração adequada para isso, vai dificultar depois essa visibilidade do que está acontecendo no ambiente, mesmo na VPN, né? E esse conceito que antes a gente não tinha, mesmo na VPN, né, com todo o conceito de segurança de perímetro, que agora não existe mais, a gente está vindo para o início do processo, né, para esse design do que vai ser desenvolvido, e aí, linkando com o que a Fernanda falou, vai diminuir esse ranço da experiência do usuário, né, porque a equipe de segurança, colocando ela ali, nos conceitos que a gente fala de DevSec, DevOps, colocando essa equipe de segurança na construção e na arquitetura junto com a equipe de desenvolvimento e infra, a tendência é a gente diminuir esse gap aí que muitas vezes a gente
colocava essa equipe de segurança no final do processo, né? E aí era o cara que travava tudo e o ranço acontecia nesse momento, né? Então, acho que trazendo essa evolução de trazer a equipe de segurança para a arquitetura, para o desenho, né, da solução, principalmente para o desenho de solução, é que vai diminuir esse ranço aí, né, do usuário, e a equipe de segurança não vai ser mais aquele cara que vai travar o processo ou enlouquecer o usuário, e sim vai direcionar esse modelo, né, para a gente conseguir conceder o privilégio com o mínimo possível, né, para que o usuário consiga desenvolver as suas atividades, mas de uma forma que seja bem feita, com o perfil de acesso, com a concessão de acesso, de acordo com o que foi desenhado desde o início, né, trazendo essa pessoa para o começo do processo. Eu acredito muito nisso, nesse processo que antes a gente não participava, né, em geral, assim, pelo menos o que eu conheço, a gente não participava, a gente ficava no final. Sim, bem interessante. A Clara respondeu, né, uma parte da pergunta, mas olha que interessante, logo veio, na sequência, o Sérgio Rezende contestando a pergunta da Fernanda Flores, e aí eu quero colocar para vocês esse impasse. Então, voltando, a Fernanda fala: se é chato para o usuário ter vários processos de autenticação e acesso, o Zero Trust vai ajudar ou vai causar ainda mais ranço para o usuário? E aí o Sérgio Rezende entra dizendo: acho que se o Zero Trust, se a gente conseguir implementar o Zero Trust da forma correta, com certeza ele vai ajudar ao invés de criar ranço. Esse é que é o desafio, encontrar esse equilíbrio. O que vocês acham? O Paulo balançou a cabeça. Você quer comentar, Paulo, essa questão, né? Por um lado, pode ser ranço, não confio, então, né, existe aquela coisa do mínimo, o privilégio mínimo. Essa palavra, outro dia, aqui no debate, a gente quase nem conseguiu acabar o debate quando você falou do privilégio mínimo. Expressãozinha difícil. E acho que ela volta aqui à cena, né, Paulo? Parece que a gente está sempre querendo limitar, né? Querendo tirar acesso de todo mundo, né? Quando fala do privilégio mínimo. Mas eu acho que, assim, realmente tudo que é novo, né? Tanto para a gente quanto para o usuário, sempre vai ter, tipo, é igual a Clara falou, a segurança da informação antigamente vinha para falar ou não, né? Hoje a gente está sendo chamado para construir o negócio para não chegar no não e flexibilizar, né? De uma certa forma, com segurança. Eu acho que, assim, o Zero Trust, a palavra é até feia e tal, não sei o quê, mas no começo vai causar um pouco de estresse, e é muito naquilo que eu falei. Dependendo de como você implementa, né, realmente você dificulta a vida do colaborador. Mas se você está fazendo um tuning, né, fazendo essa equalização e tudo, talvez até facilite, né? Porque você fala assim, pô, você não vai precisar digitar mais a senha, se usa um MFA bonitinho aqui, configurado com o seu celular, tanto corporativo ou particular, né? Clica num botão, já nasce o logon, sabe? Usa um PIN, né? Em vez de usar, isso facilita, né? No final das contas, bem implementado, você acaba, tipo, conquistando esse pessoal. Mas o problema é chegar nesse equalizar, né? É igual um dos colegas falaram aqui, de repente eu tenho tanto legado para trás, que para eu tratar o legado eu vou ter que nascer de novo, né? Mas esse é outro desafio, mas eu acho que essa questão de, tipo, você equalizar sempre, né, o user-friendly, aquela questão da experiência de acesso do colaborador, também é bem legal, né? Quando você começa a implementar isso, você fazer POCs, por exemplo, nas áreas, e começar a pegar o conceito ali da coisa e, tipo, usar, né, esse conceitão mesmo de você ter um Customer of Voice aqui, né, que o cara te fala, não estou gostando, ou estou gostando, você acaba conseguindo tunar, né, você melhora isso. Mas eu acho que no final das contas é bom para todo mundo. Perfeito, muito bom. E já algumas dicas aí do Paulo. Tabajara pediu a palavra e, na sequência, o Rui também quer comentar aqui essa polêmica que a audiência trouxe. A audiência é sempre boa também, faz parte aqui do nosso debate. Perfeito. Dando um passinho atrás, Zero Trust é um conceito, é um modelo, é uma visão de mundo de segurança da informação. O que vai acontecer? Né, olhando aquele modelo que eu gosto muito, que é uma empresa, a visão holística de uma empresa, pessoas, processos e tecnologia,
e pegando mais o que a Clara falou logo no início, tecnologia tem uma função específica, né, que deve ser proteger, elevar a estatura de segurança e também facilitar a experiência do usuário. Onde que eu quero chegar com isso? Alguns fabricantes de tecnologia, alguns especialistas de segurança como vocês, vão criar processos para tentar elevar a estatura de segurança e facilitar um pouco a vida do usuário. Do ponto de vista de tecnologias, tem que acontecer a mesma coisa. Né? Todos os pontos que a gente vai passando, por legado, né? Você tem legado desde de plataformas escritas em COBOL, mas já tem legado também web, né? Você tem mainframe, você tem a S400, você tem... Como é que você protege rede aí com dispositivos de internet das coisas ou rede escada aí de controle industrial? Sim. Quer dizer, esse cenário todo foi ficando mais complexo com o passar do tempo, com a evolução da transformação digital. Onde que eu quero chegar? Tem que sair do modelo já existente de algumas coisas. Você tem que subir um pouco a barra. O Zero Trust veio subir essa barra. Ele veio subir. Principalmente no nosso caso, olhando para a gente que é fornecedor, ela vem para o seguinte, vocês precisam melhorar em muitas coisas aqui, vocês são os primeiros a terem que olhar o conceito de Zero Trust. Para conseguir entregar Zero Trust na camada de tecnologia, não de processo e pessoas, facilitando a vida dos usuários. Logicamente, eu falei tudo isso porque isso já existe, né, pessoal? Então, agora eu passo para o Rui. Obrigado. Muito bom. Ô, Rui, eu sei que você não vai falar, não vai responder não estava esperando responder o André Oliveira, mas eu vou colocar a pergunta dele aqui. Fica à vontade para você fazer o seu comentário, responder a ele, só para a gente dando essa dinâmica aqui. Bom dia, Graça. Sensacional o debate. Uma grande questão, pensando no Zero Trust, para mim, é como começar. Para uma empresa de grande porte, muito legado, ele não se identificou aqui, não tem problema. Como estruturar isso? Queria saber, Rui, é preciso um time para isso? A gente sabe que hoje na segurança a gente tem poucos recursos humanos. Esse time é apartado da segurança para implementar isso, para evitar conflito de interesses e ter uma visão mais clara de qual a importância desse privilégio e dessa user experience. O que você acha, Rui? Achei essa pergunta bem interessante. Também. Quem te perguntou, Graça? Foi o André Oliveira. Foi curioso que é bem em linha no que eu estava pensando. Olha, que legal. Na minha reflexão aqui do que vocês estavam falando, né? Porque, assim, eu acho que é muito simples, hoje em dia, você implementar um conceito de Zero Trust numa empresa nova, numa startup, numa empresa nova, que as pessoas estão chegando ali e estão aceitando o que a gente está implementando agora, né? Então, é mais fácil. Mundo cloud, aplicações web, tudo que tem de mais moderno, de tecnologia, e embutido isso, a gente coloca o Zero Trust. Então, vai ser um processo super natural, fácil, e as pessoas não vão reclamar muito, não vão sentir o impacto. Agora, numa empresa que tem muito tempo, a empresa que eu trabalho tem quase 80 anos de história, muito legado, então, aí começam as complicações, né? E obviamente, dá uma atrapalhada na vida do usuário, né? E aí eu acho que o processo de gestão de mudança, gestão de comunicação, tem que estar muito forte nesse processo, porque é igual um banco. O banco, antigamente, você ia sacar dinheiro, você metia o cartão, botava lá a senha de 4 dígitos e pegava o dinheiro, acabou. Hoje em dia, você tem que botar o cartão, você tem que digitar uma senha, você tem que botar o dedo, você tem que não sei o quê. Vai dizer que facilitou? Não facilitou, você tem mais camadas, mas é extremamente necessário esse processo novo, né? E assim, eu acho que é o processo do Zero Trust hoje em dia. Então, quando você faz um processo de comunicação, de gestão de mudança adequado na empresa, mostrando que, bom, eu vou dificultar um pouquinho a sua vida, mas olha o ganho de segurança que a gente vai ganhar, a nossa empresa vai melhorar. Olha a maturidade que a gente vai avançar. Então, é esse processo de gestão de mudança, gestão de comunicação, que tem que estar muito bem alinhado para o processo de Zero Trust e sem muita dor, né? Sem muito sofrimento para o usuário aí. Que aí ele até acha que sofre, mas entende as razões pelo qual a gente está implementando. Que é um processo, tudo que muda, né? Gestão de mudança puríssimo, né? Tudo que muda no modus operandi de um funcionário que tem 20 anos de empresa, por exemplo, numa empresa mais antiga, ele vai achar ruim. No fundo, ele vai achar ruim.
Então, mas se você fala que, pô, a gente está mudando para ganhar mais segurança, para colocar mais camadas de proteção, para evitar que a nossa empresa apareça amanhã aí na capa da mídia, então você começa a ter uma moeda de troca e a pessoa começa achando importante o processo de Zero Trust, de proteção, de camadas de proteção que a gente está implementando. É um processo, né? Não é da noite para o dia, mas eu acho que esse é um caminho. Muito bom. Pessoal, essa parte conceitual está muito interessante, muito boa, mas eu acho importante a gente avançar um pouquinho, né, nos nossos mandamentos aqui e trazer o nosso segundo bloco. E as perguntas que vieram eu vou encaminhando aqui. Então, vamos dar uma olhada de novo, né, para fixar principalmente aí com a nossa plateia, e o que nós selecionamos para esse segundo bloco, né? Mandamentos mais relacionados à ação, né? Então, mandamento 4, né? Você não vai basear o acesso no IP. Você vai estabelecer os seus acessos de acordo com o contexto. Você vai cuidar dos seus recursos locais e remotos. Então, esse é o bloco agora que nós vamos entrar. Então, eu volto para nosso time e até para esse primeiro aqui, né? Você não vai basear o acesso no IP. Tabajara, vou chamar você para comentar esse bloco agora, vou inverter um pouquinho aqui. Esse bloco de ação, Marcos, ele precisa ter... É uma parte em que você sai do conceito para estabelecer assim, por onde realmente a gente vai agir, quais são as tarefas e ações a serem feitas? Sim, arregaçar as mangas? Já é um pré-trabalho para você determinar aí o que seria um roadmap de implementação, um caminho de implementação do conceito aí, Zero Trust. Esse primeiro mandamento aí, que é o número 4, primeiro desse bloco, né? Você não vai basear o acesso no IP. Ele está falando aqui de VPN, todo mundo já entendeu, né? Porque o conceito de VPN, pela tecnologia, ela te dá acesso, depois ela valida o usuário, né? Então, se você entrar nos sites aí, por exemplo, lá no CV do Mitre e perguntar por vulnerabilidade de VPN, você vai ver que boa parte tem essa questão do bypass, depois você está conectado, você está provavelmente dentro da rede do cliente lá, e você pode fazer os tais dos movimentos laterais, uma vez que você já fez, o hacker já fez o movimento norte-sul, ele vai fazer o leste-oeste aí depois. Então, exatamente aí o mundo mudou, você tem que estar baseado na identidade, não mais no IP, e você tem que levar em consideração contexto. E contexto aqui é para acesso ou para qualquer outra coisa. Eu estava lendo outro material da Forrester a respeito de implementação do ZTNA, e claramente lá tem um item que que todo mundo deve abandonar as senhas. Tá? Então, MFA, múltiplo fator de autenticação, e tem múltiplo fator de autenticação que já leva em consideração risco, o contexto de risco de uma aplicação, de uma transação, que tudo está indo agora para contexto. Do mesmo jeito que veio a onda de inteligência artificial, que é muito boa, essa questão do contexto. Então, o primeiro ponto aqui você não pode mais se basear no IP para conceder um acesso, você tem que olhar a identidade e o contexto dessa identidade para tornar o que é não confiável, confiável. Basicamente, é isso que vai acontecer. E, por último, aí, você cuidar dos seus recursos locais e remotos, olhar as duas pontas, né? Hoje, pegando um gancho do que o Rui tinha comentado, essa questão do perímetro, o perímetro se dissipou, né? Você tem ambientes cloud, multi-cloud, on-premises, data centers, SaaS, mas, na nossa opinião, o perímetro voltou a agrupar na capacidade de digitação dos usuários, onde ele tem a mão no teclado, um smartphone, um tablet ou um laptop, né? Conceitualmente, na minha cabeça, o perímetro é a camada 8 da OSI, que virou o usuário, né? Você tem ali até a camada 7, normalmente, que é a aplicação. Criamos uma 8ª camada, que é o usuário. É nesse cara que você tem que se concentrar agora. E aí, ele já tem poder de acesso para acessar o recurso, a aplicação, onde ela estiver, da onde ele esteja. Isso já acontece. Então, é implementar Zero Trust aí. Perfeito.
Rodrigo pediu a palavra já nesse segundo bloco também, muito bom. Está com você, Rodrigo. É exatamente isso, né? O que o Tabajara disse, né? A partir de agora, né? O que a gente vai precisar escolher como atributo? O IP não é mais suficiente, né? Durante, quem já tratou um incidente de larga escala é assustador, né? Eu vou falar aqui não vou nem falar de ransomware, né? Porque vocês estavam falando de ranço, está me dando uma agonia aqui dentro, porque eu acho que a minha mente já traduzia direto para ransomware. Mas durante o WannaCry, a movimentação lateral foi muito intensa. Então, todas as companhias que foram bem sucedidas na resposta do WannaCry, né, ainda mais em redes grandes, elas tiveram que se virar nos 30 para controlar a movimentação lateral. Exato. Então, se a gente parar para pensar, né, depois que você é comprometido, isso estava lá no primeiro mandamento, né, só resta saber quando, não se. Quando você for comprometido, você tem que cessar esse movimento lateral. E como você vai fazer isso? Escolhendo atributos, escolhendo formas de acessar esse contexto. Isso pode ser transparente para o usuário, né? Eu não participei muito do bloco anterior, porque eu acho que já estava bem rico, mas assim, se o dever de casa for bem feito, isso vai ser transparente. Né? A questão do privilégio mínimo deixa a gente meio confuso, mas o seu carro tem um privilégio mínimo para andar numa estrada, o seu carro não voa, né? Boa analogia. O seu privilégio mínimo é rodar, né? Você vai rodar naquela estrada. Seu carro não precisa voar. O propósito do seu carro não é voar, né? Para isso você pega um avião, pega um helicóptero, pega um drone daqui a uns anos. Mas o ponto é exatamente esse, né? A sabedoria de escolher os atributos. Isso vai mudar porque a gente não está falando apenas de usuários. A gente tem que lembrar das aplicações. A gente tem que lembrar dos fluxos de rede. A gente está focando muito no Zero Trust para os usuários. O Zero Trust tem muito a ver com movimentação de infraestrutura, com fluxo de aplicação e fluxo de rede. Então, isso tem que estar muito bem mapeado, isso tem que estar muito bem escolhido. Acho que era isso que eu queria adicionar. Muito bom. Eu queria ainda explorar um pouco mais esse segundo bloco, principalmente nesse aspecto que o Marcos e o Rodrigo levantaram, de não basear o acesso no IP. O que vocês acham, Robson? Você que ficou aí com a missão no primeiro bloco de quase fazer uma amarração aí, qual o impacto disso para empresas, como já foi levantado aqui, né? Mais tradicionais, com um legado muito grande, com um modelo, uma arquitetura mais pesada? Como é que fica isso em termos de impacto, hein, Robson? Graça, eu acho que o trabalho de fundação ele vai ter que ser muito bem feito, né, para a gente poder ampliar, porque acho que assim, concordo muito com o Rosa, né? Quando a gente fala ali, né, basicamente focado no usuário, mas como o Tabajara também coloca, né, da onde ele estiver acessando o que ele quiser acessar, porque ele deveria já ter aquele privilégio, mas quer dizer que eu já fiz o trabalho de casa e ele pode chegar até aquele contexto. Mas aí a gente vai ter que entender como a gente vai fatiar as camadas, né, de conexão da nossa rede. Hoje facilita quando eu já tenho, né, microserviço, um workload bem estruturado em cloud, onde eu consigo, dentro de uma própria comunicação de rede, dentro de uma mesma VLAN, dentro do mesmo AKS, no mesmo node, microsegmentar ali, falar que isso pode falar com isso ou não, independente do usuário. Então, esse trânsito de informação para aquilo que eu vou checar me facilita, mas a gente vai ter a junção também, como o Tabajara comentou, de empresas grandes. A gente tem todos os cenários aqui imagináveis, né? Eu ainda vou ter um usuário precisando acessar algo que, de repente, não esteja em nuvem e que eu não tenha, talvez, todos os controles estabelecidos para falar, olha, né, fazendo essas duas checagens, toma esse acesso e, né, pega esse conteúdo, né, busca essa informação, busca esse dado. Acho que a gente vai ter que fazer um trabalho muito forte na camada das nossas aplicações, né? Como a gente está estruturando, porque, assim, quando a gente olha, como a gente já até comentado aqui, os colegas comentaram, né, de empresas novas, startups nascendo, já nascendo no conceito cloud, né, onde eu também posso colocar, né, o conceito de security by design desde o início. Já tive outros fóruns com você aqui, Graça, falando muito de desenvolvimento, né, para novos produtos. A gente consegue estruturar isso de ponta a ponta e tem isso muito bem estruturado para depois encaixar no final de tudo a cereja do bolo, que é o usuário, né, para ele poder chegar. Mas quando a gente pega também coisas massivas que a gente ainda não conseguiu transpor, talvez em algum momento a gente tenha que gerar um novo produto, porque aquilo não vai ser adaptável
talvez a gente vai ter que entender qual que vai ser o conceito adicional da checagem para aquele dado, né? Então, vamos separar a aplicação, vamos separar dado, e aí talvez quando eu chegar na camada de usuário eu possa falar, olha, é esse o conceito que eu vou checar aqui para você poder chegar até determinada informação. Então, vai ter que ter um trabalho muito forte, aí eu bato na tecla que independente do Zero Trust, você vai ter que ter uma boa visibilidade, e o seu trabalho de base já tem que estar feito lá atrás, mesmo para um conceito de segurança mais tradicional, desde que a gente fale de Zero Trust, desde que a gente fale de outras camadas, mesmo que a gente fale de VPN, no final do dia, né, eu vou estar muito relacionado com a aplicação e vou estar relacionado ao dado. Pode ser um dado de um colaborador para fazer alguma atividade que ele precisa, ou a gente pode falar de um produto final, né, entregando um consumo para algum cliente. Sim. Vamos pensar como a gente gestiona tudo isso no e-commerce, né? Como eu faço a checagem de um usuário, porque da casa antiga, basicamente, no e-commerce é isso, né, Graça? Eu conheço talvez muito pouco do usuário, o dispositivo não é meu. Exato. O IP dele já pouco importa, porque não é porque ele está fora do país e eu só vendo no país que eu não posso deixar ele comprar de fora, que ele pode estar comprando para entregar para a mãe. Então, a gente já começa a aplicar um pouco desses conceitos e a gente começa a focar o que eu vou validar e até que informação ele pode chegar. Quando a gente transpõe isso também para o nosso perímetro ampliado dos nossos próprios colaboradores, talvez a gente vai estar falando de algumas informações importantes para o dia a dia ou da sensibilidade. Então, a gente vai ter que estruturar e fatiar isso muito bem. Fatiar e trazer em camadas é uma das questões aqui, justamente o que você falou também. A gente está falando bastante de usuário e foco no usuário, mas o Zero Trust tem todo esse envolvimento, né, que tem mais a ver, tem que haver também com dado, com aplicação. Então, muito legal a gente estar falando sobre isso. A Clara pediu a palavra. A Clara já tinha nos falado que ela precisava sair um pouquinho antes de terminar, né, Clara? Então, antes de você sair, seria bom você comentar e deixar aqui também, né, sua conclusão, sua mensagem aí, por favor. Eu acho que agora o grande foco não é olhar mais para os devices, né, e sim para a aplicação. Manter essa unicidade de autenticidade do usuário, né, pensando no usuário e no processo que ele vai, não só na aplicação, mas no processo que ele vai ter acesso dentro da aplicação, né. A gente pensava muito em camadas, mas pensando em device e perímetro, agora nosso grande desafio é pensar em aplicação, né? Tirar fora aí essa questão de validar o device, validar o perímetro, e sim, realmente com base no contexto. Obrigada a todo mundo, obrigada por participar mais uma vez. Obrigada a você. Ótimo debate, estou aprendendo bastante também com vocês. Obrigada. E depois, lembrando, né, Clara, a gente vai ter nosso debate editado e hoje ainda a gente disponibiliza o link. Então, o pessoal pode acompanhar também. E nosso terceiro bloco. Muito obrigada, Clara. Obrigada a vocês. Dia para você. Tchau, gente. Tchau. Pessoal, dando continuidade aqui, tem uma questão que eu queria só voltar, porque talvez não tenha ficado muito clara numa pergunta que foi feita aqui e que voltou aqui à baila, sobre a relação da VPN com o Zero Trust. Alguém pode esclarecer melhor essa questão, se realmente implementar o Zero Trust em ambiente VPN é mais ou menos complicado, se em ambiente cloud, é independente, talvez até, a gente tocou nesse ponto quando a gente falou do porte da empresa, mas aí falando sobre o ponto de vista de arquitetura mesmo. Quem é que pode falar um pouquinho sobre isso? Rui. Então, vou começar, assim, e eu acho que o pessoal pode ir contribuindo, né? Eu acho que a VPN é uma tecnologia que já existe já há algum tempo, como o pessoal falou, quando a gente tinha um perímetro muito bem definido, então as empresas conectavam, né, o funcionário conectava na empresa, ou um contratado, enfim. E essa história mudou, né, com a transformação digital e tal. Hoje em dia, como eu comentei anteriormente, a gente não tem mais fronteiras, né? Você pode estar em qualquer lugar. E a VPN está se mostrando que é uma tecnologia insegura para os dias de hoje, né? Então, obviamente, eu acho que pode ainda ter algumas necessidades específicas que a VPN possa ainda atender. Tem uma virada de chave gradual, uma jornada, aí, principalmente numa empresa que tem muita gente na VPN. Acho que alguém comentou aí, lá em março de 2020, ela meio que salvou vida de muita empresa aí. Sim. Então, não vamos também só pichar a VPN, ela tem o seu mérito aí, teve o seu propósito durante muito tempo. Então, quando
lá em 13, 12 de março de 2020, a Vale botou, sei lá, 30 mil pessoas em VPN no final de semana. Então, assim, isso foi bem legal e a VPN ajudou a gente bastante. Sim, sim. Só que com o andar da carruagem aí durante o passar do tempo, nesse 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a gente viu que a VPN já não está mais atendendo, né? Tem várias questões, até de performance, enfim, várias questões de segurança, de performance e tal. E a gente tem hoje o Zero Trust, né? Que aí começa o conceito Zero Trust entrar substituindo esse antigo VPN. Obviamente, de novo, não é uma virada de chave, ainda mais numa empresa grande, que tem muita gente, mas as empresas precisam começar, né? E aí eu acho que o papel da arquitetura alinhado com a segurança é fundamental para desenhar uma arquitetura escalonável, futurística, que possa absorver tudo que está vindo aí pela frente. O roadmap tem que estar bem estruturado, né? E aí a fundação entra bem forte, a base tem que estar bem estruturada para poder absorver tudo que a gente entende hoje, né? Porque tudo muda, mas hoje que a gente entende que é mais seguro e que vai dar um conforto melhor e uma proteção melhor para as empresas. Muito bom, excelente. Marcos pediu a palavra e, na sequência, o Paulo. Lembrando que, na visão holística que uma empresa, pessoas, processo e tecnologia, eu estou defendendo mais o pilar aqui de tecnologia, sem, logicamente, esquecer os 2 pilares importantes, principalmente de pessoas. Mas, olhando do ponto de vista de tecnologia, primeiro, o que eu vou falar juízo, não é uma avaliação de valor da história de VPN, como o Rui falou, salvou, desde 1993, 96, que a gente começou a usar VPN, salvou muito o nosso trabalho aí para manter os hackers do lado de fora. Nos últimos anos, esse cenário mudou. A tecnologia de VPN, e eu acho que não consegue se mudar por uma questão tecnológica que é baseada em de hardware para hardware, ela não consegue evoluir para o Zero Trust. Ela faz o contrário. O Zero Trust pede o seguinte, não confia em ninguém. Então, primeiro você valida quem é esse alguém para tornar ele confiável com atributos de contexto, de postura, tornou confiável e você dá acesso. A VPN faz o contrário. Ela dá acesso e depois ela valida quem que é o usuário, baseado no IP dele. Então, do ponto de vista de tecnologia, você não vai conseguir alcançar Zero Trust com o VPN. Logicamente, pessoal, existe uma maneira diferente e melhor para conceder acesso seguro para os usuários, tá? Uma outra coisa que me fizeram lembrar que vocês, muitos dos nossos amigos aqui falaram muito de microserviços, movimento lateral, microsegmentação. VPN é outra coisa, ela leva o usuário até a porta de entrada do gateway do cliente. Do gateway para dentro, até a aplicação ou para os servidores, para o ambiente do cliente, a VPN não leva. É a aplicação que vem buscar, ou se o hacker está ali, ele já cai do lado de dentro e começa a dar uma vasculhada. Então, é uma limitação tecnológica, se não estou totalmente enganado. Paulo. Vamos lá, respondendo um pouco mais aí no contexto mais didático, tá? Eu acho que, assim, quando a gente fala de VPN e de Zero Trust, a gente está falando de 2 coisas diferentes, que no final do dia ela pode trabalhar de forma diferente ou pode trabalhar em conjunto, né? Eu acho que, assim, como todo mundo contextualizou, o Zero Trust é novidade, né? É um negócio, assim, novidade agora, mas já vem lá do passado, mas é igual todo mundo falou, o VPN salvou muita gente aqui no começo, e ainda salva, sabe? E se eu for colocar aqui, por exemplo, um dos pedaços do Zero Trust é colocar um MFA, a VPN funciona com a MFA também, né? Então, eu acho que, assim, são conceitos diferentes que, no fim do dia, você pode usar a seu favor, né? Dado ao fato de questão de legado, por exemplo, tem coisas que não vão funcionar no Zero Trust, mas uma VPN salva bem a vida, né? Eu acho que, eu vi uma grande evolução da VPN, inclusive agora, em momento de pandemia, que muitos fabricantes, tipo, cara, deixa eu me posicionar aqui, porque eu acho que ainda é muito válido, né? Apesar do Zero Trust ser um negócio mais novo, assim, no sentido de implementação e até de robustez, mas eu acho que, assim, a VPN ainda é algo que salva muita gente, né? Algo que a gente consegue colocar de forma híbrida com esse conceito de Zero Trust, né?
Até, assim, falando um pouco de até coisas novas que eu identifiquei na VPN, eu vejo o pessoal colocando, por exemplo, o VPN para a entrada de um segmento só de rede, isolando todo o resto. Então, quer dizer, quando eu não consigo colocar o Zero Trust, deixa eu isolar aquele, na linha da segmentação, eu consigo isolar um ambiente inteiro para um tipo só de VPN, sabe? Tem coisas que a gente consegue, a gente é muito criativo, né, Graça? O brasileiro tem saída para tudo, né? Então, eu acho que, assim, nessa linha de criatividade, a VPN ajuda, né? Eu não tenho grana agora para colocar o Zero Trust. Beleza, vamos fazer a VPN funcionar. Não, eu consigo fazer um movimento híbrido. Cara, também funciona. Eu acho que, assim, não dá para falar, tipo, não é algo que, sei lá, não está ajudando mais. Realmente, para algumas coisas mais novas, é mais fácil aplicar o Zero Trust, está mais equalizado. Mas tem coisa que a gente funciona muito no passado ainda, né? Até porque a gente não tem esse movimento de fazer upgrade tão rápido, e a VPN salva. É só mais nesse sentido, é só para ter mais alternativas para chegar nesse mundo mais seguro que a gente tem, né? Perfeito. Muito bom, Paulo. Pessoal, vamos passar para o nosso terceiro bloco. Vamos voltar aí, colocar os nossos mandamentos, e a gente pode abordar, porque eu tenho também algumas perguntas aqui importantes. O que a gente separou para esse terceiro bloco, que seria mais numa etapa aí mais avançada, né, do conceito, das estratégias de ação, e quando ele já está realmente mais implementado, né? Então, separamos o sétimo, que seria você vai autenticar, autorizar e depois se conectar. Então, não abrir mão dessas etapas, né? Você não vai alterar a sua rede, vai focar no usuário. Você vai inspecionar os acessos dos seus usuários. Então, esses 3 pontos aí esses 3 mandamentos seriam aí os mandamentos que a gente separou como finais aí desse processo. E aí, eu trago uma pergunta, eu separei aqui, pessoal, desde que a gente estava no segundo bloco, do Marco Antônio Bacar. E ele diz o seguinte: olá, bom dia, parabéns pelo debate, excelente qualidade. Queria que vocês avaliassem um aspecto. Eu tenho observado que a grande maioria das soluções de proteção e da visão de proteção está baseada no perímetro de acesso ao dado. Acho até, Tabajara, que você podia começar respondendo. E então ela está presa no conceito, né, na proteção de perímetro de acesso ao dado, independente do conceito Zero Trust. E se passássemos a pensar mais em proteger o dado e não mais o acesso ao dado, isso seria esse conceito que você falou, Marcos, de contexto? Opa. Graça, lógico, o conceito de Zero Trust está aí, mas, assim, primeiro, o ativo mais importante hoje, do ponto de vista de estrutura ou da própria empresa, é o dado, é a inteligência que esse dado te traz, né? Então, o dado, tudo em volta, na verdade, é feito para proteger o dado, né? Deixar ele lá acessível, disponível e íntegro, né? Que são os 3 pilares aí de TI. Tá? Então, o dado é o pressuposto de tudo. Só que é o seguinte, o primeiro conceito, que é o que o Zero Trust fala, é o seguinte, perfeito, o dado mas como é que eu concedo acesso seguro ao dado? Então, a gente parte dessa premissa de conceder acesso seguro ao dado, que tem que estar lá disponível, performático e íntegro. Mas é conceder o acesso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o contexto, quando a gente está falando de Zero Trust, ele fala olhando para o usuário, né? Ele fala da identidade, não mais do IP, que é a única maneira de você validar esse 7º mandamento, que é você vai autenticar, autorizar e depois se conectar, trata justamente disso, né? Mas para que é isso? É para você ter acesso ao dado que você precisa enxergar, que você precisa analisar, que você precisa tratar. Basicamente, é isso que vai acontecer, Graça. Então, quando você se olha... E o dado, existem a primeira preocupação, né? E a gente vem aí agora nessa onda que não é nova, de LGPD,
que tem o dado como centro. Está certo que é o dado da pessoa física, mas é o dado como centro. E os nossos colegas aqui sempre trataram com essa preocupação aí, o dado. Tá? Então, acho que o primeiro ponto o que o Zero Trust fala é o seguinte, ó, o dado está lá, mas como é que eu concedo acesso seguro para o dado, para chegar no dado? Aí ele faz toda a dinâmica de não confia em ninguém. Tá? Quer dizer, o dado, obviamente, está dentro do contexto, mas a abordagem é justamente de proteção do dado, de que forma essa proteção... O Zero Trust é o meio, o fim é o dado. Sim. O Zero Trust é o Eu meio. acho que foi isso que ele quis levantar aqui, né? Que a gente não pode perder essa perspectiva. A discussão está no acesso, mas é no acesso para proteger o dado, né? Não é, a gente não está deixando de olhar para a proteção do dado. Sim, bem interessante. Sim. O Rui pediu a palavra. Você quer complementar? Porque é interessante essa colocação que ele trouxe, né? Que a audiência trouxe. Super, né? Super interessante. Que eu acho assim, o objetivo de tudo isso que a gente está falando é proteger a informação. Esse é o objetivo. Tecnologia por tecnologia não faz sentido. A tecnologia é para proteger, tecnologia é para estar disponível, facilitar a vida do usuário, e a segurança para que esse acesso seja seguro. Né? Então, assim, quando acabou o perímetro, que antes a gente tinha que proteger a empresa, cercava de firewall, de equipamento, DMZ e tal, papai, fazia um bunker ali na empresa, lógico e físico, né? Hoje em dia a gente tem que proteger o dado, não importa onde o dado esteja, né? Está na cloud, está em on-premise, está na cloud híbrida, enfim, tem que proteger o dado no celular do cara, no computador, tem que proteger o dado. Esse que é o objetivo final, eu acho. Esse que a gente não pode perder de foco, né? O foco é sempre proteger a informação. Exato. Por isso que eu achei interessante, porque, né, não pode perder de vista esse aspecto, para que todos os processos, né, e as tecnologias que forem implementadas, né, estejam e não percam isso de vista, né? Rodrigo, você pediu a palavra também. Vou polemizar um pouco aqui, né? A gente tem falado muito, né? E assim, eu vou polemizar com uma coisa que está aqui nas minhas costas, né? Que a gente tem que dar uma solução, né? A gente está falando de usuário, eu concordo plenamente, mas e os sensores? E o IoT? E a indústria 4.0? Né? E a planta inteligente? E os bots? Né? Então, a grande questão, né, que a gente precisa focar, acho que aqui na Petrobras tem sido assim, né, é como identificar o contexto para autenticar esse tipo de dispositivo. O usuário, acho que está muito bem, acho que, por mais que seja uma solução muito nova, né, uma jornada, né, o Zero Trust é chamado uma solução, é uma jornada relativamente nova, eu acho que as questões, a tecnologia para a gente autenticar os usuários está, de certa forma, endereçada, né, a gente tem aí um leque grande de grandes soluções aí que conseguem ajudar nesse sentido, mas e o IoT? E os sensores? Como é que a gente moderniza as nossas plantas? Porque no final das contas a gente parou de seguir o modelo de defesa em profundidade, porque a gente precisa digitalizar esses lugares que até ontem, redes de automação, isso aqui é segregado e ponto. E a partir do momento que você, com a indústria 4.0, que você passa a convergir OT com IT, como é que você faz para entender essas plantas e aplicar o Zero Trust também no seu ambiente industrial, também nos seus sensores? Eu acho que a resposta é a mesma. Você conseguir os elementos de contexto que te deem a segurança, a confiança, né? A confiança suficiente para permitir o acesso àquela informação. Mas você acha, Rosa, que nesse campo, né, tem um desafio até, no seu ponto de vista, maior em relação ao usuário, autenticação do usuário? Porque os diversos dispositivos, né, uma diversidade, né, e eles não nascem, assim como as pessoas, com nenhuma preocupação em relação à segurança. As pessoas você não conscientiza, os dispositivos você não consegue conscientizar. São dois problemas graves, né? Primeiro, o desenvolvedor que faz o bot e que não se preocupa com isso, então você trazer essa consciência, né, para dentro do bot, né, para ser o nosso usuário perfeito.
E, obviamente, os sensores, o IoT, com todo esse problema intrínseco do IoT, de fabricantes que não tem know-how em segurança, e ele é muito específico para um determinado propósito ali, né? E, falando de rede industrial, a gente tem uma cultura de segregação muito forte, né? O Zero Trust lá é quase que impensável. Por quê? Porque lá é corta, é segregado, isso aqui explode, isso aqui vaza, isso aqui eu não tenho a possibilidade de correr o risco de alguma coisa comprometer uma centrífuga, né? A gente viu lá o Stuxnet explodindo uma centrífuga de urânio. Então, isso não é tolerado, né? Então, tem a barreira tecnológica e a barreira cultural. A barreira cultural também não é simples de ser transposta. O Paulo está ali balançando a cabeça. Vou chamar você só para comentar, Paulo, pela sua experiência aí. Você viveu esse mundo industrial numa outra época, né? É claro que as coisas evoluem. Depois você foi para a área de finanças, agora está na industrial. Novamente, essa questão na área industrial é bem desafiadora, como o Rosa pontuou, né, Paulo? É bem desafiadora. E, assim, eu acho que uma das coisas que mais me preocupa, assim, é a questão da atualização tecnológica desse pessoal, né? A indústria 4.0, ela veio para puxar um pouco isso, mas a gente vê que ainda não está tão 4.0, assim, talvez seja um 3.1, 3.2, né? sem críticas muito grandes aí, mas a gente vê grandes empresas que ainda, cara, preocupa só muito em passar um sinal de um equipamento para o outro, e aquele é meu mundo, e assim, não vou ser nunca invadido. A gente viu que isso não é verdade, né? São dispositivos como qualquer outro que tem sua vulnerabilidade. Mas eu acho que a maior vulnerabilidade aí talvez seja essa evolução, né, desses equipamentos, até para, igual o Rosa falou, cara, o usuário é muito fácil, né? Você sabe que o usuário é A, B e C. Agora você pega um mundo velho de IoTs lá do industrial, aquele monte de PLC, que cada um fala uma coisa, né? Cada um tem um fabricante. Aí um fabricante não fala com o outro, e aí você quer colocar um firewall, e aí não se fala com ninguém, e aí, de repente, você está à beira de uma explosão ali, né? Mas eu acho que o desafio nessa parte, vamos falar assim, a TI industrial é exatamente isso, entendeu? E aí, de novo, a gente volta, tipo, tá bom, vamos deixar segregado mesmo, esses bichinhos quietinhos aqui, sem acesso a nada, né? Não vamos jogar água no Gremlin, senão ele cresce. Mas eu acho que, assim, a gente está indo por uma vertente onde cada vez mais a indústria 4.0 está puxando isso para que esses sensores se falem com o mundo, tragam mais produtividade. Porque, no final das contas, a gente está querendo o quê? Está querendo trazer informação boa para fazer análise e a gente ter um ganho de performance dentro da indústria, né? Aliado com TI e segurança. Então, eu acho que esse é um negócio que, assim, tem que ter uma conscientização, eu acho sim, mas muito mais para o lado dos fornecedores de solução em relação ao que a gente tem hoje, porque, assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é, tá bom, essa coisa toda se fala com o que eu tenho hoje, né? Aí, de repente, a emenda fica mais cara do que consertar. Então, de repente, isso mesmo, entendeu? A gente tem que ter um fabricante em pró. Eu já vi muita gente, não, eu consigo integrar tudo, eu consigo fazer tudo funcionar. E aí, a primeira instalação, ela para uma parte do negócio. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Essa muito interessante. Essa TI industrial trazer esse conceito para as coisas que a gente está querendo colocar, né? O Zero Trust lá é você nomear esse não, esse sim, né? Então, a gente quer mudar esse conceito, né, que a gente traz aqui, mas acho que esse é o grande desafio dessa área. Muito bom, muito bom. A gente está prometendo aqui para a TVD, logo, fazer uma discussão aí específica só com a turma de indústria. Vou contar aí com Rosa, Paulo, para a gente reunir aí, o próprio Rui. Acho muito bacana, porque a gente está vendo muitos aspectos, né, Marcos, relacionados também com o mundo industrial, que eu acho que é importante a gente trazer. Opa, você pediu a palavra, Marcos? Vamos lá. Só para não perder a oportunidade, Claro. Os colegas relataram, o Rodrigo tinha comentado do protocolo 802.1x, e agora o Paulo falou de rede internet das coisas, tem aí rede escada também, processos industriais, que são vários fabricantes que não se falam. Isso é exatamente o que trata o mandamento número 8, que você não pode ficar alterando toda hora
a sua camada de rede. Você não consegue, você vai focar no usuário, mas se depender de ter que mudar a arquitetura, hardware, vai ser muito complexo para implementar a arquitetura de Zero Trust. O Rui também tinha comentado isso, se não me engano, no início, quer dizer, o sistema legado, empresa de 80, 100 anos aí, e hoje o legado está super distribuído, então tem que ser numa camada de software, agnóstica hardware, senão você vai ter um problema até mesmo de compatibilidade. Era só para não perder o gancho aí, me desculpa interromper, Graça. Não, ao contrário, acho importante aí você pontuar. Bem, nós estamos chegando aí, né? Estamos avançando aí nesse último bloco, e tem mais uma pergunta aqui do André Oliveira, que já tinha feito um outro questionamento, e eu achei interessante, e ele pergunta o seguinte: como conceito de ecossistema em alta, você tendo que fazer ambiente de alta complexidade, em que você não liga mais só a empresa com o usuário, né? O usuário, digamos, colaborador da empresa, mas sim conecta ambientes on-premise com nuvem, com instrumentações em multinuvem, e que nem sempre é um usuário que acessa, às vezes são aplicações de alta disponibilidade. Como o Zero Trust, na sua opinião, Marcos, ele consegue atender quando você tem uma demanda como essa, acessos que vêm de um ecossistema? Quer dizer, que você não está tendo tanto controle sobre esse usuário que vai acessar esse ambiente. Você tem que manter o controle sobre o usuário. Não tem jeito, senão o que vai acontecer é o seguinte: o princípio Zero Trust não vai deixar ele interagir. Ou o usuário, ou o último exemplo que ele deu aí, um sistema acessando outro sistema. Então, mas se você tem como validar identidade, contexto, postura, para tornar aquilo que é não confiável em confiável, mas é a única maneira. Você não vai... Um dos princípios, uma das bases que ficou claro no Zero Trust, e os colegas também estavam comentando, que é essa questão de ficar gerando exceção à regra, ao perfil do usuário. Então, aqui é mais fácil, então concede todo o acesso a toda a plataforma, né, a todo o server farm. Quer dizer, é o inverso disso, é menos privilégio. Então, você vai acessar essa plataforma, tem direito de acessar essa plataforma, é só essa plataforma. Está dentro de um servidor, dentro de uma máquina virtual. Então, é só nesse microserviço. Tá? Isso parte do princípio tanto de confiança e não confiança, de usuário ou de aplicações acessando outras aplicações, ou filiais acessando outras filiais, um servidor num canto acessando outro servidor num canto. O princípio vai ser o mesmo, e tem como fazer isso, mas tem que... O que eu gostei muito do princípio Zero Trust é a capacidade de você, ou a vontade de não ficar abrindo mão para exceção, tornar aquilo que não é confiável inconfiável por uma regra de exceção. É um pouco mais forte que isso. Eu queria ouvir você. Sim, muito bom. Eu queria também ouvir vocês. Quem poderia comentar um pouquinho mais essa questão do ecossistema? Quem tem esse desafio maior e pode comentar também esse aspecto. Se num ecossistema se torna mais complexa essa implementação do Zero Trust. Eu falei um pouco aqui sobre os ambientes industriais, né? Como a gente falou, a gente tem diversas peças ali. Quando a gente fala de Zero Trust, a gente começa a captar elemento de contexto. Elemento de contexto, a gente não pode ignorar o endpoint. E no ambiente industrial, eu tenho uma centrífuga lá que só funciona num PLC que tem um Windows XP plugado lá. Como é que eu faço? Negócio que está sem patch há 15 anos. Eu vou pegar elemento de contexto do quê? Legal, você está vindo aqui do Windows XP, de uma rede Modbus aqui, e aí? Né? Então, a gente tem que procurar outros atributos e se cercar, né, de outros elementos nesse ambiente para ter um mínimo de contexto para poder autenticar ou não um cara desse. Né? Então, assim, os ambientes industriais, pela concepção, né, são ambientes que foram feitos para durar muito tempo, né? Os equipamentos em si, né, são feitos para durar muito tempo, resistentes a ambientes inóspitos, né? Alta pressão, alta temperatura, trepidação, poeira. Só que o aparato tecnológico não resiste, né? Infelizmente. Então, acho que esses ambientes aí são os mais desafiadores, pelo menos. Mais desafiadores, né? Muito bom. Rui, você pode complementar também? Posso.
Só complementando o que o Rosa está falando, né? Ambiente industrial é um desafio à parte, assim, acho que é um capítulo à parte disso tudo aí, porque hoje em dia, além de todos os desafios de segurança que a gente precisa ter, tudo que ele comentou, né? Máquina antiga, desatualizada, o fabricante não permite atualização, aí você tem que instalar um endpoint, por exemplo, não pode instalar todas as camadas de proteção do endpoint, tem que instalar só o antivírus, por exemplo, não pode ter não sei o quê, não pode ter... Enfim, é um mundo à parte. E para dificultar um pouco a nossa vida, o mundo industrial está vindo com várias inovações, né? Várias coisas novas, várias tecnologias novas e tal. Então, assim, uma variável super importante, né? Então, a gente tem caminhões autônomos, a gente tem muita coisa automatizada, muita coisa de inovação vindo, que é um diferencial para o business, né, para o negócio. Hoje em dia você tem que estar automatizado, tem que produzir mais, enfim. E aí, por outro lado, você tem que fazer isso tudo com segurança, num ambiente que não permite muitas atualizações, muitos controles, enfim, é um desafio enorme. Eu acho que quem atua, quem tem mundo de industrial, trabalha em empresas que têm mundo industrial, um capítulo à parte, um desafio à parte, e que merece um outro debate sobre isso, porque é muita coisa. Exato. Você sabe que o André Venâncio agora está falando que da Scala, quer dizer, uma empresa que atua nessa área de industrial, e ele está falando, Graça, não vamos fugir de fazer uma rodada só sobre indústria e Zero Trust. Com certeza, ótima participação dele aí, e trazendo aí a questão, porque o ecossistema, na verdade, tem diversos ecossistemas, né? Cada segmento tem o seu, né? Então, realmente traz complexidade. A gente está indo para a parte final do debate, e eu separei aqui uma contribuição que eu achei bem interessante, do Marcelo Vitória. Ele traz o seguinte: de acordo com a consultoria Research and Markets, o mercado global de segurança Zero Trust crescerá anualmente 17%, saindo de 19,6 bilhões em 2020 para 51,6 bilhões em 2026. Os principais fatores que vão impulsionar esse avanço são justamente os modelos cada vez mais sofisticados de ataques cibernéticos e as regulamentações para a proteção de dados, 2 drivers aí impulsionadores. Então, fica aí mais uma contribuição, né, do crescimento realmente e de tudo que a gente tratou aqui de desafio. Então, temos aí um minutinho final. Alguém gostaria de deixar uma mensagem aí? Antes de passar para o Tabajara, não dá tempo de passar por todos, mas quem quiser aí fazer e deixar uma mensagem aí para o nosso final, eu deixo em aberto aqui, antes da gente encerrar. Temos aí algum voluntário? Todos quietinhos. Então, acho que vai ficar com você, hein, Marcos? Esse encerramento. Ninguém vai? Não, eu acho que o pessoal já falou bastante, as mensagens já foram todas aí passadas. Acho que agora eles querem ouvir você aí, fazer Perfeito. Um comentário final. Então, tá bom. Mais uma vez, obrigado, pessoal do painel, pela oportunidade, pela conversa. Foi um prazer muito grande de aprender, de debater. Os assistentes também, o pessoal aí, principalmente quem contribuiu com as perguntas. E vou deixar uma mensagem final, que é o seguinte: olhando o Zero Trust no item acesso seguro, existe uma maneira diferente, inovadora de fazer, levando em consideração identidade, contexto do usuário, postura daquilo que ele tem na mão, acesso seguro, criptografado, a ambientes industriais, sem precisar mexer na aplicação, a ambientes eu estou falando de internet das coisas, rede escada, eu estou falando de terceiros que podem acessar o seu ambiente, estou falando de um mundo híbrido, cloud, multi-cloud, data center, on-premise, SaaS, que é um grande problema para a proteção do ponto de vista do usuário, levando em consideração a dinâmica do mundo, que é mudança de contexto, tem que mudar a amplitude de acesso do usuário de maneira online e real-time. Então, a mensagem final é: Zero Trust, acesso seguro, existe uma maneira melhor, inovadora, mais fácil, porque é software, eu não preciso mudar hardware nenhum, eu não preciso fazer nada. Essa é a mensagem final, junto com mais
Um muito obrigado aí, pessoal. Graça, super obrigado. Imagina, e olha, o André Oliveira volta aqui dizendo: Graça, não precisa nem ir ao ar, já participei muito, imagina, mas gostaria de agradecer essa hora e meia, para mim foi extremamente rica. Parabéns a Conteúdo Editorial com a promoção de mais esse evento sensacional. Que bom, André, que você esteve com a gente, não estava aqui. Na próxima você vem aqui participar da roda, vem aqui na nossa mesa redonda. Pessoal, foi ótimo, uma hora e meia passou voando, né? E eu acho que a gente aqui, acho não, tenho certeza, a gente abordou vários aspectos de implementação, de conceito, de desafios, falamos de VPN, foi muito, muito, muito bom. Paulo, que obrigadíssima por você ter participado, muito bom, obrigada. Como eu falei, estávamos com saudade de você, volte sempre aqui na TVD. Muito obrigada. Eu que agradeço, Graça, eu que agradeço. Aí foi uma oportunidade ímpar aí. Eu acho que assim, eu não quis falar naquela hora mais uma mensagem, mas hashtag coragem, tá? Zero Trust dá para colocar. Boa! Zero Trust dá para colocar. CISOs do Brasil se unam, aí a gente vai conseguir sair do outro lado. Com certeza. Rui Borges, brigadíssima. Lembrança aí para minha cidade maravilhosa, sempre. Para mim é sempre. Obrigado, Graça. Um prazer estar aqui mais uma vez, super enriquecedor. Acabo, a gente troca figurinhas aqui, isso é bem legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Robson Santos, obrigada por participar. Toda a boa sorte do mundo aí nesse novo desafio. Graça. Conta sempre com a gente. Conte comigo também. Prazer aí estar com todos os colegas. Um abraço. Muito bom. Rodrigo Rosa, também na minha cidade maravilhosa. Um abração aí para todos. Obrigada mais uma vez. Um abraço aí para todo o time da Petrobras. Obrigado, Graça. Oportunidade incrível. Contem conosco sempre. Muito bom. Pessoal, foi ótimo. Marcos Tabajara, mais uma vez, obrigada por trazer esses temas, nos apoiar nessas iniciativas. Vocês também da audiência. Pessoal, tenham um ótimo dia e fiquem ligados. #coragem. Adorei a mensagem do Paulo aqui. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Até Obrigado, a próxima. Pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau. The world's workforce has evolved. Organizations are now filled with virtual teams and third-party contractors. The problem is, security has lagged. Overprivileged and unsupervised access to business applications can lead to a security strategy that is highly vulnerable, making your internal systems susceptible to data breaches. Regain access controls to your securities applications with AppGate SDP. AppGate SDP is a software-defined perimeter solution that eliminates overprivileged remote and third-party user access. AppGate SDP leverages microsegmentation and granular controls based on the user, their location, and other data to determine whether to grant, challenge, or deny access. This ensures users only access what they are authorized to view, stopping untrusted lateral movement within your network. AppGate SDP is the industry's only identity-centric, network-enforced perimeter solution that offers flexible and dynamic control of access to protected applications across all hybrid IT environments.